bem? Estamos aqui para continuarmos os nossos estudos sobre adoração profética. Hoje nós vamos falar e vamos tentar conectar, aquilo que nós já estudamos nos dois primeiros vídeos. Se você não assistiu, eu peço a você, volta lá, dá uma olhada para que a gente possa ter essa sequência. Hoje nós vamos conectar a ideia da adoração, que nós falamos no primeiro vídeo, e vamos falar sobre a questão do profético, do profeta, do profetizar, da profecia. E nós vamos colocar essas duas coisas em sintonia e vamos ver um pouquinho do que a Bíblia mostra sobre essa questão da adoração profética. Como disse no primeiro vídeo, adoração não é música, mas a música é um dos grandes veículos pelo qual nós expressamos o nosso coração em adoração a Deus. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Peço que você fique comigo nos próximos minutos e eu creio que vai ser uma bênção para a sua e para a minha vida. Então, como nós definimos no primeiro vídeo, que a adoração é muito mais do que apenas cantarmos ou tocarmos, mas a adoração tem a ver com o nosso coração de rendição a Deus, o nosso coração de paixão, o nosso coração apaixonado por Deus, que nos leva a viver uma vida de obediência, uma vida segundo a sua vontade nesse mundo, linkando ou ligando com aquilo que nós falamos no segundo vídeo, sobre a questão profética, a questão do Nabi, a questão do Roê. O profeta é aquele que ouve, aquele que vê e aquele que proclama aquilo que está recebendo de Deus. Hoje nós vamos conectar essas duas coisas, ligando com a questão musical. Principalmente a questão musical, porque sempre quando falamos de adoração, nós lembramos de música. Lembro que adoração não é só música, a música é apenas um veículo pelo qual nós expressamos o nosso coração de adoração a Deus, tá bom? Mas vamos ler um texto aqui. O livro de Atos, capítulo 16, no verso Atos, na verdade, capítulo 15, verso 16 e verso 17, diz assim: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, que estava caído, Levantá-lo-ei desde as suas ruínas e o tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Esse texto de Atos capítulo 15 é o mesmo texto bíblico que nós encontramos também no livro de Amós. Lá em Amós, nós encontramos o mesmo texto bíblico, o mesmo relato bíblico em Amós capítulo 9, do verso 11 ao verso 15, diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Esses dois textos, na verdade, o texto de Atos é uma citação desse texto de Amós. Esses dois textos falam de algo absolutamente importante, não só para os nossos dias, mas para o futuro. Esse texto também é um texto profético, é um texto escatológico, é um texto para os últimos dias, certo? Esse tabernáculo caído de Davi, que é o que eu quero enfatizar com você hoje, algumas características importantíssimas que nos remetem à nossa história nesse momento e aquilo que Deus tem à nossa frente. E eu quero mostrar para você na Bíblia uma expressão de uma adoração profética segundo o que a palavra de Deus relata. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus fez um relato sobre isso, o próprio Deus disse isso sobre Davi. Esse homem foi o homem que começou de uma maneira intencional a organizar, a mobilizar pessoas, criando instrumentos para adoração a Deus. Então, quando nós olhamos para a história de Davi, o que ele fez, nós vamos encontrar ali a manifestação e o tipo daquilo que nós entendemos hoje como uma adoração profética. É sobre isso que eu quero ir um pouquinho mais a fundo nesse vídeo, mostrando para você algumas características do tabernáculo de Davi. Nós lemos em Amós, nós lemos em Atos agora há pouco, falando sobre o tabernáculo caído de Davi. O que foi esse tabernáculo? O que significa esse tabernáculo? É sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo. Vamos partir do seguinte ponto. A Bíblia nos mostra pelo menos dois grandes templos que foram criados no Velho Testamento. No Velho Testamento, o templo de Moisés foi criado enquanto eles estavam no deserto, e um templo que Deus mostrou a Moisés para que ele planejasse segundo as medidas, segundo tudo aquilo que Deus estipulou, Moisés fez,
e esse templo foi um templo usado naquele determinado período do deserto e até mesmo depois, quando o povo foi para a Terra Prometida. Esse templo era um templo montável, eles montavam, cada lugar que chegava eles montavam esse lugar. Era um templo dividido em três partes, tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, como eu já disse também em outro vídeo aqui no canal, uma tipologia da nossa vida, né, do nosso corpo, alma e espírito. Então, esse foi um templo importantíssimo no Velho Testamento. O outro templo importantíssimo foi o Templo de Salomão, luxuoso, um templo riquíssimo, lindo. A Bíblia diz que o tanto de riqueza que havia, que foi usada para a construção desse templo, foi algo inimaginável. E nós vemos aqui a tenda também, onde acabamos de ler, a tenda de Davi, que era uma tenda, era algumas estacas cobertas, eu imagino, né? Claro que não é uma lona como a gente vê hoje, mas como se fosse uma lona, algo simples, algo absolutamente sem nenhum luxo, algo absolutamente comum e simples aos olhos humanos. Mas nós encontramos o próprio Deus relatando que nos últimos dias ele restauraria o tabernáculo caído de Davi. Por que que Deus se apaixonou e quer restaurar e está restaurando a ideia do tabernáculo de Davi e não a ideia do luxo do templo de Salomão, ou o luxo também, mesmo que era menos luxuoso do que o de Salomão, mas o de Moisés, que o próprio Deus também instruiu Moisés a construir, como instruiu a Salomão. O que o templo de Davi tinha que os outros templos não tinham? Quando nós olhamos para a tenda de Davi, para esse lugar que Davi criou para receber a arca do Senhor, esse lugar que era único e é um lugar que de fato tocou o coração de Deus, diferente de todos os outros templos luxuosos e riquíssimos. Quando nós olhamos para essa ideia, nós vamos encontrar a ideia da adoração profética. Lembre que a adoração profética é aquela que flui de um coração que está conectado ao coração de Deus. E esse coração que está conectado ao coração de Deus está buscando encontrar o coração de Deus para agradá-lo. E nesse movimento de relacionamento entre o coração do adorador e o coração do Deus a quem ele está adorando, nesse momento eles se misturam e o adorador começa a receber a revelação, o entendimento, a sensação, os sentimentos que estão no coração de Deus. E é a partir daí que ela se torna profética, porque a adoração se torna uma conexão direta com o coração de Deus. São dois corações conectados. O coração do homem adorando aquele que é digno de ser adorado, e o coração daquele que é digno de ser adorado sendo trazido para a adoradoria, e aí ele começa a liberar aquilo que ele recebe. Parece meio confuso, mas de uma forma bem simples, para você entender, seria nós cantando, falando, declarando aquilo que nós estamos recebendo direto do coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi conhecia, se dedicou em conhecer os sentimentos de Deus, se dedicou em conhecer o que Deus pensava, o que Deus sentia, o que Deus queria em cada momento da sua vida. Davi não foi um homem que viveu pensando em si mesmo, ele viveu pensando em Deus, ele viveu pensando saber o que Deus queria em cada momento, qual era o sentimento de Deus em cada circunstância e em cada situação. A adoração profética, ela está totalmente ligada com essa conexão do meu coração, do seu coração, com o coração de Deus. Quando nós nos conectamos nesse nível, recebemos os sentimentos, a vontade, o interesse, o querer de Deus e liberamos sobre a terra a sua vontade. Algumas características que nós encontramos no tabernáculo de Davi, naquela tenda simples de Davi, eu vou colocar o texto bíblico aqui também para você ter como referência. Nós vamos falar de algumas características e você vai ver que tanto no templo de Salomão como no templo de Moisés não havia nada disso. Primeira característica, o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, era um tipo da igreja da nova aliança. Era o tipo da igreja que nós vivemos hoje. A Bíblia diz que no tabernáculo de Davi, no Velho Testamento, foi o único momento em que a arca se tornou acessível a todos. Lembre-se que no Velho Testamento também, no templo de Salomão e no templo de Moisés, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para ter contato com a arca. Só ele, só uma pessoa. Mas na tenda de Davi não. A Bíblia diz que
todos se achegaram. Foi o movimento da graça no Velho Testamento. Davi foi um homem que entrou tanto no coração de Deus, ele descobriu os sentimentos, as entranhas de Deus de uma maneira tão especial, que ele viu e descobriu o coração gracioso de Deus, que mesmo no Velho Testamento, Deus abriu uma exceção e permitiu com que Davi e aqueles que com ele estavam naquele momento do reino tivessem proximidade com a arca. A arca, que representava a presença de Deus, se tornou absolutamente exposta e aberta a todos. Hoje, a igreja, nós, na Nova Aliança, também temos toda a liberdade de chegarmos diante da presença do Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus que o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, o véu foi rasgado. Todo ser humano, por causa de Cristo, pode se achegar à presença dele. Então, no Velho Testamento, o tabernáculo de Davi, a tenda caída de Davi, foi um lugar que expressava a graça do Novo Testamento no Velho Testamento. Continuando ainda essa ideia, no tabernáculo de Davi, todos podiam ministrar diante da arca. Não era só os sacerdotes, não era só o sumo sacerdote, não. Todos podiam ministrar, todos podiam adorar, todos podiam cantar, podiam profetizar, podiam orar, interceder. Era um ambiente absolutamente diferente de tudo aquilo que a história do povo hebreu tinha experimentado até então. Foi uma manifestação da graça do Novo Testamento no Velho. Não havia véu de separação como no templo, como a Bíblia diz que quando Jesus morreu o véu foi rasgado de alto a baixo. Lá na tenda de Davi não havia véu, não havia separação. Todos podiam se achegar e ministrar. Era uma tipologia, era uma indicação do que nós vivemos hoje no Novo Testamento. Uma outra característica fantástica é que na adoração da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi, o centro da adoração era Deus. Todos os olhos estavam voltados para a arca. Todos os sacerdotes estavam ministrando para a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Era ali que Deus vinha. Então todos os olhos, toda a atenção estava voltada para um só lugar. Nós vivemos um tempo, eu mais ou menos desde os meus 13, 14 anos, tenho a oportunidade de participar de ministérios de música, de adoração na igreja. E durante esses anos todos envolvidos com a música, com esse ministério na igreja, eu percebo que é um dos ministérios, ou se não for o ministério mais difícil das pessoas focarem somente numa coisa. Porque por si só, o músico, por si só, ele já é alguém que sem querer, sem ele perceber, se ele não vigiar, ele chama para si a atenção. Ou ele quer atenção, ou ele desvia o olhar para outro lugar a não ser a presença de Deus. Neste tabernáculo, tabernáculo de Davi, a Bíblia mostra que o centro do tabernáculo era a presença de Deus. Como deve ser hoje em nossas vidas, como deve ser hoje nas nossas reuniões de adoração, nos nossos cultos como igreja, nas nossas reuniões em pequenos grupos, o centro deve ser sempre Deus. Como no céu, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 4 e 5 que o centro da adoração no céu, na sala celestial de adoração, é Deus. Ele está sentado no trono recebendo adoração dos seres celestiais, dos 4 seres viventes, os 24 anciãos lançam as suas coroas, os querubins, os serafins estão adorando. O centro é Deus. O tabernáculo de Davi também, o centro era Deus, só Deus. Havia um só foco, havia um só desejo, um só coração.